Hoje reflexões com duas presenças bem legais que eu acompanho na internet há muito tempo já. E hoje é um tema que também já estava planejado na minha cabeça de falar um tempinho, só que é aquela de sempre, né? Eu sempre tenho planejado os temas, mas ainda não tenho as pessoas certas, ou pelo menos que eu acho certas para gravar. Então eu vou pensando e eu acho que eu achei, né? E o assunto de hoje é sobre tretas, brigas e praticar um pouco do deboísmo, ou ser uma pessoa mais de boa ou uma pessoa mais treteira. Quem é você hoje em dia? Estamos falando na internet, né? Que, podcast, internet, tem tudo a ver. Não quero saber muito de vida real por enquanto, não. E eu queria perguntar primeiro pro Ivo. Opa! Pelo blog já dá pra saber, né? Um pouco dos causos dele. Queria saber, Ivo, você já brigou muito na internet, cara? Cara, primeiro, salve aí pros ouvintes do Confábulas. Eu preciso dizer que eu caí aqui numa cilada, numa arapuca. Olha aí. Porque eu estou vendo que eu sou o antagonista da narrativa desse episódio. Mas na verdade é óbvio que não, né? Justamente eu tenho um site chamado Treta, eu gosto de brincar, de provocar, mas na verdade eu sou uma pessoa muito sociável, tanto que todos os meus processos aí foram antes do nome Treta, né? Depois que veio a marca Treta, já é uma coisa mais do amor. Só pra trazer a paz aí, o entendimento no seio da sociedade. Mas sociável não cancela, não é um argumento correto pra não treteiro, né? Que na verdade uma pessoa treteira que ela é muito sociável, né? Mas mesmo assim você se considera um cara de boa. Eu sou de boa, é assim. Eu tava lendo sobre isso, que o lance é da extroversão, né? Uhum. A pessoa, quando ela é extrovertida, ela tem essa, como fala, esse conforto, né? A zona de conforto dela é o momento de tensão, em que tá rolando um constrangimento, em que tá rolando um embate de ideias, né? Quando o clima esquenta é onde a pessoa tá tranquila, tá administrando ali a adrenalina dela, curtindo. E eu sou uma pessoa extrovertida, só que eu sou da paz, né? Eu gosto de ver o circo pegar fogo, mas depois de tirar foto, eu apago. Ah, você não é daquele que bate de frente, né? Não. Você é aquele que só põe o fogo e se der merda, você já tira o seu time de campo. Pode-se dizer assim. O treta, né? Você opor duas ideias, você provocar, questionar, é uma forma de aprimorar o conhecimento, né? Dialética, a gente sempre bota aí uma coisa contra a outra e vê o saldo. Ah, ok. Tem um cara que, assim, acompanha há muito tempo na internet já, dos podcasts antigos. Eu nunca vi ele se envolvendo em treta nenhuma, tanto que ele é conhecido como o cara que fica em cima do muro, né? O Ivo já falou comigo aí, ele é o cara que fica de boa, pesadas. É o amigão de todo mundo. Brian, quem é você, cara? Você é treteiro, velho? Cara, eu não sou treteiro. Agora tu tava falando de tretas na internet e eu parei pra pensar porque eu sei que eu já entrei em uma briga. Não foi uma briga, na real. Eu acho que pra existir a briga tem que existir a resposta, né? Tem que ter um palavrão. Não, eu acho que tem que... É tipo a história do tiroteio, sabe? Se entra um cara atirando numa galera que não tem arma, não é um tiroteio, é um cara atirando numa galera. Pra ser um tiroteio tem que a galera atirar de volta, tá ligado? Olha aí. Então eu acho que pra ser uma treta tem que a outra parte também responder. E eu já fui xingado algumas vezes na internet, a gente comenta daqui a pouco sobre isso, mas eu nunca respondi a galera. Então eu acho que não é uma treta nesse caso, né? Eu lembro de uma vez que eu respondi um cara, e aí depois o cara me xingou de novo, e aí eu sabia o e-mail do cara, eu mandei um e-mail pra ele. E aí acabou a treta na internet, porque a treta passou a ser interna. Olha aí, e-mail é coisa séria. Então é mais ou menos isso. Às vezes a treta é quando tá em público, né? Porque fica aquela labareda, todo mundo briga. Agora, tipo, você fez o que normalmente na vida real as pessoas, pra apaziguar a situação, elas fazem, que é chamar no canto e conversar. O seu e-mail chamar no privado. O seu e-mail basicamente foi chamar no canto e falar, olha, o que tá acontecendo, sacou? Isso foi há muito tempo atrás, cara. Eu acho que isso era tipo 2008, 2009. Na época não tinha nenhuma possibilidade de tu mandar uma DM pra uma pessoa que não te seguia, sabe? Sim. E aí eu fui e mandei um e-mail pro cara. Acho que o e-mail devia estar na bio dele, uma coisa assim. Isso pra mim é apenas um dia normal no meu relacionamento com o Luigi, né? Eu dou uma xingada nele no Twitter e mando um emoji de coração pra ele pelo WhatsApp. Você é o morde e assopra, né? Você é o morde e assopra, né? É só pela polêmica. Mas é isso, eu não entro muita treta, não. Ah, pode crer. Assim, cara, eu, não sou treteiro, já fui um pouco, mas
eu fui de um jeito diferente. Vamos ver como que eu posso explicar. Eu não sei se vocês conhecem pessoas, vocês já foram assim. É o lance de ser influenciado por alguém pra ser treteiro. Tipo comprar a briga dos outros? Não comprar, mas tipo assim, a pessoa com qual você convivia, enfim, da sua equipe, talvez, ela é uma pessoa muito treteira, fala mal de todo mundo, briga com todo mundo, e você, como você é da equipe, você acha isso maneiro também, e você tá ali também, jogando pedra nos outros, sem motivo nenhum. Isso que quando eu vejo hoje em dia, eu falo, caralho, eu atacava aquela pessoa, falava que ela era uma bosta, isso, aquilo, que o podcast dela era uma merda, era um lixo, que ela não sabia falar, só falava bosta na internet e, tipo assim, a troco de quê? Se a pessoa nunca me fez mal, entendeu? Mas não porque eu odiava mesmo, é porque eu ia no embalo da pessoa. E isso até... Entendi. Eu até tu conhecia alguém que não gostava da pessoa e passava a não gostar também por influência. Isso. Mas o que me envergonha é que isso não é coisa de criança. Eu já era grande, já era adulto, já tava nesse âmbito de internet. Então, eu não queria falar nada não, mas essa desculpa não ia colar em juízo, não. Não, claro que não. Puta que pariu, eu tava fudido, né, cara? Mas assim, o que me envergonha, eu falei, caralho, mano, eu não era moleque e eu era influenciado porque eu achava que eu estava do lado certo. E o que é lado certo, né, cara? Tipo, a pessoa não te fez nada e você tá atacando ela a troco de quê, né, cara? Então, tipo, hoje em dia é até estranho, porque quando você arruma treta, você é o folgado, o treteiro, mas tem pessoas que vão estar do seu lado. E isso na política também é isso, né? Mesmo que você tá de um lado, vão ter pessoas que vão te seguir. Só que quando você é no estilo do Brian, que eu estou assim no estilo do Brian de 1 ano e meio pra cá, cara de boa, só quer saber de paz, pelo menos é o que ele faz no Twitter, é o que ele aparenta ser, né? Não tenho certeza de nada. Mesmo assim, a gente é criticado, né, cara? Porque é o cara que não tem lado nenhum. Ah, olha lá, quer ser amigão de todo mundo. Olha aí, até parece que ele gosta de todo mundo. E não é que eu gosto de todo mundo, é porque eu não quero treta mais, entendeu? Pô, eu gravo, tipo assim, tem 2 pessoas que não se gostam. O Carlinhos não gosta do Zezinho na internet, nos podcasts. Porra, eu vou gravar com os 2, cara. Não com os 2 juntos, mas eu vou gravar com os 2 porque eu sou amigo dos 2, independente. Os 2 juntos é interessante também. Pô, ia ser massa, né? Ia chamar o Ivo Neumann pra mediar. Enfim, ia ser massa esse negócio, entendeu? Mas mesmo assim é criticado, né? Isso que é louco, né, cara? Eu queria fazer só já uma contestação de pronto, que é o seguinte, eu vou tirar, vou dar uma explicação racional. Vocês, enquanto isentões políticos, vocês têm que lidar com o pior tipo de gente, pior tipo de escória da esquerda e da direita. Eu, como me posicionei, eu só lido com metade desse povo. se fode aí. Pois é, cara. Olha que curioso. Tá tipo assim, vou dar um exemplo. Esse episódio vai demorar um pouco, mas vou dar um exemplo, vai. O Museu Nacional pegou fogo, o Twitter inteiro tá lá falando do Museu Nacional e tá o Brian tirando print do FIFA, tá ligado? É isso. Não, eu tuitei uma coisa sobre o Museu Nacional que tem uma matéria do G1 que fala que só o aerolito sobreviveu. Aí eu mandei um reply assim, isso parece coisa de outro mundo. Foi a minha opinião sobre as opiniões do Brian de algumas pessoas que eu conheço na internet são totalmente fora do convencional. Entendeu? Isso que, assim, eu tento ser um pouco isso hoje em dia, claro que não dá. Mas isso não é questão de que seja a opinião, é questão da opinião que tu resolveu mostrar pras pessoas, né? Sim, mas isso daí é o seu estilo mesmo. Você, tipo, às vezes você quer se envolver em alguma coisa, mas fala, mano, tô com preguiça, ou então eu não quero desagradar os meus ouvintes que são de um lado, de outro, ou é você mesmo. Não, eu sou assim mesmo, cara. Eu acho que essa coisa do deboísmo tem muito a ver de tu te preocupar ou não te preocupar nem um pouco com as outras pessoas. Eu acho que eu não brigando, debatendo com ninguém é porque eu não ligo pro que as pessoas estão pensando, tá ligado? Então eu não vou tentar mudar a opinião de ninguém sobre mim ou sobre qualquer coisa porque foda-se, eu prefiro jogar FIFA, sabe? Eu não entro em tretas porque eu não acredito em mudar a opinião de ninguém. Sim, sim. O Ivo recebe muita crítica na internet, Ivo? Ah, não, imagina. Isso aí, ó, esse posicionamento que vocês estão colocando de isenção, isso aí é o que eu chamo, na minha filosofia rasa, de agnosticismo.
agnóstico. Eu sou religiosamente agnóstico, até mencionei isso aí recentemente no podcast, que significa o quê? Significa que eu sou cético, porém, se o capeta aparecer na minha frente, eu tô salvo pela minha consciência. Concordo. De que eu nunca duvidei. Beleza. Beleza. Certo. Essa intenção, por que eu sou assim? Porque não cabe a mim, sacou? Mudar a existência. Eu não vou mudar o universo, a lógica das coisas, a vida após a morte, dependendo da minha crença. Cara, sacou? Ótima reflexão. Foda-se, meu parceiro. Mas na política, eu já acho que, por mais que você veja problema em tudo, veja virtude em tudo, ou seja uma pessoa muito ponderada, até a isenção é uma forma de parcialidade. Aí, essa é a maior crítica aí feita aos isentos. Daqui a pouco volta aí, deve estar falando. Eu tava. Deu uma mutada. Mas gravou tudo aqui. Então pronto. Beleza, então continua falando. Porém, não vamos opinar porque não ouvimos. E obviamente que eu também não lembro, mas tudo bem. Imponderada, você falou no imponderada e mutou. Isso, faz igual quando seria uma tia surda, assim, finge que você entendeu o que ela falou. Beleza, isso. Concordam? Vocês concordam, não concordam? Concordo. Sabia, porque vocês são isentões, caralho. Isso é uma coisa que eu faço muito, cara. Eu direto falo que eu concordo com um negócio que eu não concordo, só pra acabar com o assunto. Aí, você é isentão pra caralho, mas assim, eu faço muito isso direto. Porque eu não quero dar corda, sacou? Eu quero seguir meu caminho, então tá bom, ok. O negócio que eu mais falo, não, tem razão, é verdade, não tinha pensado por esse lado. E acabou a conversa, eu nem lembro o que a pessoa falou e foda. Bem observado, né, cara? Eu queria só deixar aqui registrado que a maior crítica aí aos isentões é justamente o fato de que você ser isentão, na maioria dos casos, já é um posicionamento, né? Como é que fica aí a defesa de vocês nesse caso? Já é um posicionamento... Cara, em cima do muro é uma oposição, só que não atinge nenhum dos lados que estão brigando. Porém, você cai naquela malha fina de poder ser atacado pelos dois lados, né? Exatamente. Quando você tá em cima do muro, você entende que é uma oposição aí com certa proporção, uma equivalência, você não quer tomar partido. Mas eu acho que em alguns casos não é essa situação do muro. Você fica aí na beirada, sei lá, na margem de um rio, né? Nem molha, nem fica seco. Então é complicado. Mas, cara, eu acho que eu tô numa posição que deve ser, tipo, dentro do muro. Porque eu não sou atingido nem por um lado, nem pelo outro lado. Caralho. E eu nem vejo o que a galera tá fazendo. Eu, tipo, tô na minha bolha, sozinho, e tô de boa, tá ligado? Eu vejo, claro, eu sigo pessoas que se envolvem, até em questões políticas, questões de acontecimentos quentes, assim, trends do Twitter, que a galera tá debatendo e tal, mas meio que eu, muitas vezes, vejo o que tá acontecendo, tenho a minha opinião sobre, mas eu prefiro não falar, entendeu? Eu fico na minha. E é isso, assim, e por eu não me envolver, ninguém vem falar sobre isso comigo, eu só vejo passivamente. Então eu tô dentro do muro com um buraquinho espiando, assim, pelos dois lados. Cara, o Brian falou sobre as pessoas talvez xingarem na internet e ele não vê. Talvez porque ele muta. Tem até eu gravei um episódio com a Amanda Ramalho, que ela tem aquele podcast Esquizofrenóias e ela é do Pânico, né? A gente gravou sobre solidão interna e tal, a gente bateu um papo bem bacana sobre isso, sensação de sempre estar sozinho. E eu falei um pouco, perguntei sobre o Pânico, porque muitas pessoas xingam ela diariamente, assim. Pois é. Ela é sem graça, ela é esquerdinha, que... Ainda mais sendo a mulher do Pânico, né? Ela canaliza todo o ódio do misógino. Sim, ela é esquerdinha que só fala merda, ela não dá risada dos participantes como se ela fosse obrigada, né? Ela deu o argumento dela, falou que ela é assim desde que ela entrou, tá há 16 anos na rádio, tá funcionando, porque ela não é o personagem, ela tá lá. Ela e o Emílio são os mais velhos da rádio hoje, né? Enfim. Foda. E eu falei, caramba, como que você lida com isso? Porque, assim, sinceramente, cara, o Confábulas não tem críticas, assim... Teve uma ou duas de uma coisa que eu falei num episódio que a galera falou, pô, você foi meio mansplaining nesse episódio aí, mas eu entendo que você não quis ser, mas você acabou sendo automático e tal. Eu falei, pô, valeu pelo toque. A crítica máxima foi essa, por enquanto. Pretendo não atingir outras críticas. Mas assim, cara, a Amanda, ela é criticada diariamente sendo xingada de puta, de vagabunda, de maconheira e os caralho. E eu não aguentaria, eu no lugar dela. Ou então eu, Bergs, lá na bancada da Jovem Pan, não aguentaria ser criticado dessa maneira. Eu ia ficar muito bad vibe, assim, cara. Mas se tu para pensar, a Amanda aguenta uns negócios muito pior, que é tipo receber o Marco Feliciano no estúdio e ter que ficar na cara dele ouvindo as paradas que ele faz, tá ligado? Então acho que o Twitter é meio também. Que nível fácil.
Tem essa também. Só que eu perguntei Muito pra bem ela. observado, Brian. Muito observado, Brian, muito bem. Ou frota, né? Enfim. Eu perguntei pra ela, Amanda, como que você lida com tudo isso, com as pessoas te xingando? Ela falou simplesmente, eu não posso olhar. Ou eu não olho, Tá. mas assim, foi mais ou menos isso, porque ela se sentiria mal, mas ela não olha, entendeu? Ela silencia, Entendi. as pessoas talvez comentam com ela que estão falando dela, mas ela não olha. E ela segue em frente. Uhum. Ela sabe que ela tá sendo, xingada 1 milhão de vezes por segundo, mas ela não olha. E é tipo assim, Sim. vocês conseguem lidar com esse tipo de xingamento para vocês? Eu sei que o Brian não tem muito, talvez o Ivo Neumann tenha mais, né? Mas assim, vocês conseguem lidar com isso? Com essa pressão, com essas críticas, sem ficar magoado? Ou vocês ainda assim levam na boa, não discutem? Eu fico um pouco chateado nos primeiros segundos, mas eu geralmente silencio mesmo. É porque até rola às vezes de tá, tipo... O que mais chega em mim de coisa mais pesada, assim, de xingamento e tal, é geralmente quando eu falo de futebol. Porque público de futebol é uns caras muito puto, estressado, Nossa. qualquer coisa que tu falar, os caras xingam, assim. E aí, geralmente, eu silencio a pessoa na hora, e aí, às vezes, rola de tá, tipo, uma conversa acontecendo nas minhas mentions, e aí eu vejo que tem alguém falando com uma pessoa que não responde. E aí eu vou ver, e é um cara que eu silenciei, eu não sei nem por que eu silenciei. Isso acontece direto. E aí eu vejo lá, e aquela conversa tá sadia, aí eu vou lá e tiro o silêncio da pessoa. Mas rola muito, muito isso de eu receber alguma crítica, algum xingamento que não vai agregar em nada, assim, sabe? Tipo, o cara dizer, não, o Inter é uma bosta, tipo, eu não vai me dar opinião sobre o Inter, e eu nem vou deixar de falar quando acontecer outra coisa, sabe? Então eu só silencio e escapo desse cara pra sempre. Sim, silenciar é bom demais, né, cara? Ô ferramenta É bom porque a pessoa não boa, sabe, né? Ô ferramenta maravilhosa. Silenciar no Facebook. Assim, o que eu silenciei de gente no Facebook não tá escrito, cara. A cada merda que a galera falava que dava vontade de eu rebater, aí eu falei, quer saber? Eu não vou cancelar a amizade, eu vou apenas silenciar. Cara, A minha família inteira é silenciada no Facebook. O silenciar tem que ganhar o Nobel da Paz aí. Cara, eu não tenho mais o que dizer, porque... Você fez isso muito, Nilton? No Twitter, simplesmente se você bloqueia a pessoa, aquilo ali dá pra ela um sentimento ruim. Sim. E uma vontade dela de te xingar ou de postar o print do bloco pra comemorar, sacou? E eu acho que a gente não deve dar nem isso pra ninguém. A gente silenciando, a gente não impede a pessoa de te seguir, ou seja, você continua com a audiência dela, já que ela te ama, ela não vai sofrer por não poder te ver. Segundo, Sim. ela interage com você e você não vê. Terceiro, você pode até seguir ela e ela acha que você gosta dela, mas você não tá nem vendo que ela twitta, entendeu? Então, o silenciar tem que ganhar o Nobel da Paz. Mas é ruim tu silenciar a pessoa que tu segue, porque se a pessoa conversar contigo depois, mesmo nas mentions, ela não aparece. Isso é terrível, cara. Porque aí a pessoa vai, em algum momento ou outro, perceber que tá silenciada, né? Cara, nunca aconteceu nenhum problema e já faz uns 2 anos que eu tô usando essa estratégia. Mas assim, é óbvio, pessoas com quem eu converso, com quem eu lido, pessoas normais, é óbvio que eu não silencio e sigo, né? Isso não faz sentido. Isso é só pra quem é muito louco, né? Tipo, pessoa que twitta muito desesperadamente, que você sabe que se der um follow, ela vai na DM ou vai no seu e-mail te perguntar o que aconteceu. Porra, mas a pessoa percebe que foi deixada de... Como é que fala? Esse Foi tipo de gente tem unfollowada? aplicativo, Brian. Ah, tem? Não sabia dessa tecnologia. Vários sites. Caramba, agora olha você aí. me deu um sentimento ruim, porque eu bloqueei uma galera aí que era melhor eu ter silenciado, então. Eu né? acho. Mas outra coisa que eu queria perguntar pra você rapidamente eu não sei se isso é comum, mas eu não deixo notificação do Twitter no celular. Eu acho péssimo, assim. No celular Eu só também não ligação e mensagem do Zap, né? Acho que, não sei se vocês fazem isso também. Não Notificação que entendi. tu fala é que faz barulho ou que aparece a notificação mesmo na tela? Eu não deixo nada. Se eu for ver Twitter, eu vou entrar no Twitter pra ver. Ah, eu não perfeito. quero ser incomodado por novidade. Fulano curtiu o seu tweet. Foda-se, meu parceiro. Não. Tô aqui fazendo meu bolinho, sacou? Eu por muito tempo deixei ativada aquela função que só notifica quando é gente que tu segue, sabe? Se alguém que tu segue interagiu, aí aparece a notificação. Mas hoje em dia eu não tenho nenhuma, nem essa daí. Perfeito. Então é por isso que às vezes eu converso com algumas pessoas e é difícil responder. Então é por isso, não é porque ela tá me ignorando o que ela quer, é porque ela fez isso pra ela seguir a vida dela de boas e entrar quando quer. O Twitter pode esperar. O Twitter pode esperar. No Instagram também eu tenho isso. Aquelas DM do Instagram lá, eu quase sempre respondo todo mundo, mas eu às vezes levo uns 3 dias pra ver, porque não é toda hora que eu entro para ver isso. Sim. Não vejo a story que eu fui marcada 3 dias atrás.
Ah, isso é foda, porque aí já passou 24 horas, tu não sabe nem o que era. Acontece direto comigo. Sim, sim. Cara, tem um lance que é o tal do ego, também é muito envolvido em questão de brigas que eu vejo. Que assim, eu vou falar nós no geral, porque geralmente nós não aceitamos perder uma discussão, por exemplo, né? Uhum. A gente quer sempre sair por cima, né? E Não, isso... O Brian aceita, pô. O Brian, Aceito. cara, o Brian é um ser de luz, né, cara? Vocês tinham que chamar, cara, tinha duas pessoas que deviam estar convidadas nesse episódio, que é a minha mãe e a minha namorada. Que são pessoas que às vezes ficam putas que não conseguem brigar comigo. Porque eu fico de boa. E a minha namorada, com ela eu discuto às vezes, porque é aquilo que eu falei lá no começo. Eu só entro numa discussão com alguém se eu realmente me importo, tá ligado? Então, tá. assim, eu me importo em manter um relacionamento com ela porque eu gosto dela e a gente mora Sim, junto e a gente sim. pretende ter um relacionamento duradouro. Então, pra mim é importante que ela saiba a minha opinião e que a gente esteja em comum acordo dentro da nossa casa. Com a minha mãe também. Mas, tipo, muitas vezes, quando é uma coisa superficial, eu só digo que concordo e eu não faço ideia do que ela tá falando. Direto acontece. E aí ela fica muito puta quando ela percebe que eu tô fazendo isso. Tem graus de importância pra eu querer entrar na briga. Se eu achar que realmente é uma coisa importante de discutir, eu vou entrar. Mas se eu vejo que é bobagem, se tá discutindo porque, sei lá, porque tá sem açúcar no café, sei lá, qualquer coisa besta assim, sabe? Eu não consigo querer me envolver com discussão de coisa que não vai mudar o futuro da nação. E eu acho que essa comparação que você fez foi misógina e eu só não treto com você porque eu descobri que o esquerdomacho tem que deixar o protagonismo para as mulheres. Eu aprendi isso com uma mulher, tá? Não foi com homem, não. Olha aí. Você tava falando de ego e eu falei que eu só não discuto se não for pra mudar o futuro da nação. Eu parei de pensar e eu tô me fudendo pro futuro da nação. Eu só entro na treta se for o meu futuro. Você se importa só com você, né, cara? Só comigo, foda-se. Porque eu tô parando pra pensar aqui, ao vivaço aqui, e tipo, tanto faz, né, você perder uma discussão, tá ligado? Tipo, tá bom, perdi, ou então ganhei. Tipo, ninguém ganhou com isso. Mais ou menos, contas, cara. né, Eu acho que tanto faz depois. Tipo, se tu estiver brigando com alguém agora por causa de uma ideologia política e tal, se tu perder essa discussão, os próximos minutos ou talvez horas vão ser terríveis. Mas daqui a uma semana isso não vai fazer diferença nenhuma pra ti, eu tenho a impressão. Pra mim não vai fazer. Eu acho que o buraco é mais embaixo no sentido de... Você teve a moça do Jornal Nacional com aquele moço nazista que é candidato. Sim. Eles tiveram uma discussão ao vivo em rede nacional. Sim. E você tem metade da população que tem a certeza de quem ganhou a discussão e a outra metade tem outra certeza. Uhum. Então quem julga, né, quem ganhou a discussão? Então é aquilo, né? Não tem porquê. O que eu acho é o seguinte, é um ping-pong, é uma troca de ideias. Se a pessoa me xingou, se eu gostei do xingamento, eu xingo de volta. Se eu fiquei realmente ofendido, eu só silencio. Acabou, aquela pessoa sumiu da minha vida. Cara, bacana. É isso, é uma boa. Então é mais ou menos assim. E eu tenho um outro problema também, que eu gosto de xingar muito os meus amigos. Meu amigo, eu acho que a gente tem que ter intimidade pra mandar tomar no cu a qualquer momento. Com certeza, com certeza. Então, aí às vezes você tá xingando, eu tô xingando o Nick Ellis, eu tô xingando o Luigi, um brother de política assim, e vem o outro querer se meter, sacou? O amigo dele, o meu amigo, querer se defender. O cara que não foi convidado pra abrir. Nada a ver com a história, né? Tipo... Fica um abraço pro Nick Ellis aí, tamo junto. Grande Nick Ellis, meu amor. Esperamos você aqui, hein? Eu gravei um episódio sobre lidando com opiniões opostas, que não foi um episódio de brigas, mas sim sobre opiniões opostas apenas, e eu mencionei, quando eu estava em Vitória fazendo um curso, que eu discuti no quarto lá no alojamento com um senhor de idade sobre política. Eu garoteei feio pra caralho. Eu não sei porque eu me meti nisso. Mas eu fiquei tão puto, porque ele tava falando uns negócios completamente esquizofrênico. Um cara que claramente era pobre igual nós, defendendo a direita de uma maneira que não faz sentido nenhum. Aí eu discordando e falando, e ele falando por cima, tal, e eu percebi lá que eu não vou mudar a cabeça da pessoa. Não vou de jeito nenhum. Não é numa discussão em um quarto que eu vou mudar o pensamento da vida inteira dela. Não adianta. Muito menos no Twitter, né? Imagina um Twitter, então, que um monte de cachorro latindo um pro outro e não vai dar em nada, né? E a partir daquele episódio que a gente conversei com dois amigos meus, nesse episódio aqui sobre tretas e debuísmo, já estive presente em outras conversas sobre política do mesmo jeito, onde o museu pegou fogo e todo mundo tá falando do Lula preso, sacou? Tipo, nada a ver. Entendi. Várias coisas, cara. Eu li várias coisas. Quando eu entrei, já tinha passado 3 horas.
E eu fiquei muito triste, aquele primeiro impacto que você fica triste de verdade. Eu sou do Rio de Janeiro, eu fui no museu pelo menos umas 6 vezes. Então, que foda, nossa, que coisa, mas... É tipo, pô, eu gostava, era lindo, fazia parte, sabe, de tudo. Sim, não sou eu a pessoa mais apropriada pra explicar por que ficar triste. Sim. Mas, imediatamente, cara, eu fui lendo tanta coisa louca, velho. Tanta coisa louca. Não vi nenhuma piada que, assim, de cara não vi nenhuma piada, não vi. que senão já... Antigamente, já acho que teria... rolava mais isso, né? A galera era mais sem noção de fazer piada de humor negro em momentos assim. Mas a pessoa recentemente aprendeu acho que não a viver minimamente em sociedade, né? Sim, eu acho que sim. Ou a gente que tá se relacionando melhor, né? Que antigamente viam umas paradas bizarras e que hoje em dia a gente não vê. Não, é porque, tipo, sei lá, a culpa foi tanto do governo, né? Que, tipo, fazer piada entre a gente, meio que tá todo mundo junto, né? Sofrendo esse Mas lance. aí substituiu pela treta. Você já tem falando que a culpa é dos esquerdistas que querem reescrever a história, mas na verdade a culpa é do Temer que cancelou o orçamento. Não, a culpa era da Dilma, não, do Lula. Na verdade, do Fernando Henrique, do Sarney, vai voltando. Sim. E tipo, e aí? Presencialmente, eu tava presenciando isso. No dia seguinte desse incêndio no museu, as amigas minhas comentando e falando, cara, não sei o que, Lula tá preso, e candidato, é Temer, não sei o que, e começaram a falar da direita, extremista pra caramba, que é isso mesmo. E se eu fosse aquele Bergs do dia do curso, eu com certeza entraria nessa briga e ficava e tentando argumentar e colocar essa ideia na cabeça delas. Mas hoje eu estou 100% Brian, cara. Eu só escuto. O que vocês pensam? Lula livre, o que o isento diz? Tanto faz? Tirando cara coroa? Cara, o Brian fala tanto faz. Eu falo tanto faz. Porque meio que pra mim tanto faz mesmo. Até porque eu nem voto, cara. Eu tô desde 2006... Não, parei. 2006 eu tinha 16, eu fiz o título com 2018. Aí eu votei uma eleição presidencial e aí depois eu nunca mais votei. Olha aí. Então, e tipo assim, hoje em dia, todo tipo de treta sobre isso, ou o dia que o Bolsonaro foi no Jornal Nacional e no dia seguinte uma falação do caralho no trabalho, todo mundo elogiando a atitude dele e tal, enfim... E eu poderia muito bem falar, como assim elogiando, não sei o que, mas não, eu só escuto. É difícil pra mim aguentar, assim, não é fácil, eu escuto tanta merda que dá vontade de explodir e falar, caralho, não! Mas assim, eu consigo ficar de boa. É pior confrontar, simplesmente, você vai perder um tempo incrível. Então, eu aprendi isso, o tempo é mais valioso que dinheiro hoje em dia. Pô, pra caralho. Mas mesmo sem participar da treta, eu perco muito tempo lendo às vezes, cara. Esses malucos fã de Bolsonaro, e até do outro lado também, todo mundo que é muito, como é que dá pra falar, muito fanático pela sua crença ali na internet, não? Porque ser fanático na vida, ok, tudo bem, não precisa contar pra ninguém. Agora, se tu tá ali no Twitter falando, cara, às vezes eu fico lendo umas treta que eu vejo assim, eu tô tipo, há 10 minutos lendo uma conversa de um cara que não faz ideia do que tá falando, contra outro cara que não faz ideia do que tá falando, e eu tô ali lendo, tá ligado? E eu fico me sentindo muito culpado dessas paradas. Eu imagino se eu participasse, eu acho que ia ficar louco. Olha aí, cara. Só um parênteses aqui, o termo radical, né, que às vezes é usado no caso das feministas radicais, aí eu aprendi no episódio do Treta Talks sobre feminismo, que não é radical de exagerado, como é que seria, né? Sim. É um radical que vem do radical da palavra feminismo. Então é mais restrito o conceito, e apenas isso. Assim como também o termo xiita, para falar de uma parte mais exacerbada, né, digamos assim, de um grupo, também é errado. É errado também. É errado, não respeita aí a origem do termo. Eu usei fanático, tá certo? Fanático, acho que tá bom, né? Porque os fãs, geralmente, o fandom é o problema, né? Foi nisso que eu pensei. Isso, não tem dúvida. Então tá certo. Bom, muita gente brigou, muita gente fez isso, fez aquilo, só que a gente envelhece, a gente fica mais velho, mais maduro. Mais ranzinza. Mais tranquilão. E tem um lance que eu pratiquei um tempo atrás, que é o lance de, cara, a gente brigou, mas vamos ficar de bem? Vamos reconciliar? Vamos fazer as pazes? Vocês já praticaram isso, cara? Cara, eu tenho uma dificuldade fodida. É mesmo? Eu tenho muita dificuldade, porque é o que eu falei, eu dificilmente entro em alguma treta, mas quando eu entro, cara, pra eu conseguir voltar e aceitar que ficou tudo bem, é muito difícil. Acho que eu não consigo, na real. Caraca, já se reconciliou com alguém na internet? Se eu tivesse dificuldade de fazer isso, eu não ia ter nenhum amigo, né? Caralho. Eu briguei aí até com o Guilherme Afonso nas vésperas do Natal,
Natal, Mas cara, foi briga quase de chorei. verdade ou foi coisa de amigo? Briga de trabalho, não, briga de divergência de ponto de vista de trabalho, né, com os roteiros que a gente Sim. escreve junto. Mas, pô, eu virei pra ele e falei assim, cara, se eu passar o Natal brigado com você, eu vou morrer, cara, não pode ser assim. Foda, e né, fiz mano? as pazes aí com Bobagento também, que a gente tinha brigado, acho que não tem nada a ver ficar brigando mesmo. E quem quiser, eu vou estar sempre fazendo as pazes também, pedindo desculpas. Eu acho que é importante. Não, é sério, no Treta tem um disclaimer, se a gente te ofendeu, só mandar o e-mail que a gente vai tirar o negócio do ar na hora e vai ficar um mês te mandando e-mail pedindo desculpa. Olha que maneiro, Não tem cara. problema. Tipo assim. Você aprendeu com a A gente experiência, não né? quer, a gente não quer, cara, não quer, porque não vale a pena, cara, não vale a pena você fazer o mal pra outra pessoa, simplesmente vai abrir um buraco de karma negativo na sua vida, que é um problema sério. Pô, pra caralho, mano. Tipo, não é nem questão de guardar rancor, porque isso daí é em outro fator, é fator mais pessoal, assim, mas, caralho, eu acho que não vale a pena, sei lá, tipo, todo mundo vai pro mesmo buraco, sacou? Eu só quero paz, sacou? Tipo, quero gravar com o Brian aqui, no dia seguinte gravar com outra pessoa, não ter treta, sacou? Tipo... Mas é uma parada muito complicada, cara. Eu tenho uma dificuldade seríssima com isso desde sempre, assim, desde muito... Até se for fazer uma análise profunda, daqui a pouco todo esse meu deboísmo seja uma defesa minha pra não brigar com ninguém. Porque eu sei que se eu brigar, eu Certeza. não consigo mais voltar, tá ligado? Pode ser isso. E aí eu fico muito naquela de não quero brigar. Sim, pode ser. Você tem medo já de brigar, né? É, porque se eu brigar com alguém, eu sei que eu não consigo voltar mais a conversar com essa pessoa, cara. E eu tenho alguns exemplos na vida aí, poucos, tipo, sei lá, uns 5, e eu não consigo nunca mais falar com a pessoa, cara. Caralho, que loucura, né, mano? É, Mas pesado, tem que pesado. aprender a perdoar, como Jesus falou. Tenho. Eu queria saber de técnicas. Eu tenho, pra mim, a melhor técnica aí que eu aprendi com a minha experiência é o saber contar até 10, né? É o wait for it. isso é bom. É, saber esperar aí o calor do momento se dissipar, basicamente. Não respondo o e-mail quando eu fico puto. Quando Cara, eu isso é leio, eu só respondo maravilhoso. Isso é maravilhoso. umas cara. 3 horas depois, né? Tipo, eu até posso rascunhar, mas não posso enviar. Aham. E vale pra tudo, né, cara? Respira. A pessoa te mandou uma mensagem assim, que a vontade é mandar uma foto com alguma coisa bem grossa na foto. E Sim. tipo, o dedo do meio, né, gente? Eu tô falando. Claro. E mas é só você esperar no dia seguinte. Claro. No dia seguinte você manda um emoji de beijinho. Às vezes até antes, cara. O que eu mais faço é apagar tweet antes de twittar. Eu escrevo Sim. e aí antes de enviar eu apago. E aí pra mim já Eu deu. já fiz isso, Já? caralho. Eu faço muito isso, cara. Faço É tipo muito, um muito mesmo. desabafo, pra você mesmo, né, cara? E você olha, vale a pena eu dar enter aqui, eu colocar twittar, aí eu fico Na hora que analisando. eu começo a escrever, eu realmente vou mandar. Isso acontece muito, cara. Não só no Twitter, mas em vários lugares. Até no WhatsApp, assim, de eu escrever. E aí, quando eu termino de escrever, eu penso, será que é isso que eu queria dizer? Aí eu leio, eu penso, deixa pra lá, não vou mandar. Eu apago e esqueço e vou fazer outra coisa. Direto eu faço isso. Sim, eu já fiquei um final de semana inteiro pensando no que eu ia responder tal mensagem no Telegram, por exemplo. Tipo assim, a pessoa falou uma parada que me deixou desgraçado da cabeça, cara. E eu tenho certeza que se eu escrevesse na hora ia dar uma merda absurda. Eu olhei a mensagem, eu não liguei se ela... ele tá me ignorando, não. Eu olhei a mensagem, ignorei, passei o final de semana de boa, chegou na segunda-feira, eu falei, o que eu respondo? Aí eu olhei e falei, tá bom. Aí respondi da maneira mais calma possível e tipo assim, foi tudo bem. Foi tudo bem, sabe? Mas tipo assim, foi um respiro de 2 dias, não foi esses 10 segundos não. De tanto que eu fiquei pistolaço, tipo, foi 2 dias pra pensar, e aí, cara, vale a pena responder agressivo? Vale a pena ou não, vamos responder mais de boa. É foda, cara, o que o Ivo Neumann falou. Nós somos seres humanos, cara, a gente tem essa falha mesmo, sacou? Sim. Principalmente em relacionamentos amorosos e familiares, nunca vale a pena, né? Nossa. Responder com raiva. Na verdade, nunca vale, verdade. né? É verdade, cara. Porra, Verdade. da hora. Então você, o Brian já é de boa e você, Ivo, você está de boa então, né? Cara, eu não estou de boa, não. Eu sou assim, como eu falei, né? Eu tenho esse problema aí, mas a vida, a justiça brasileira, várias lições aí já foram aprendidas. Então, Sim. desde 2005, quando eu fiz o site, que apesar de brincar com isso, né, como eu disse, eu tô sempre pianinho, não ofendo ninguém e tal, só brinco, né, às vezes. Por exemplo,
Tem posts que são no Treta, que é assim, 10 motivos para não legalizar a maconha, 10 motivos para não aprovar o casamento gay. E a lista é toda feita de ironias. Mas aquilo ali é feito para as pessoas brigarem entre si, sabe? Só porque eu acho que aquela experiência vai ser positiva no fim das contas. Quando a pessoa perceber que ela estava defendendo uma coisa sem nem compreender a ironia, sacou? Ela vai ter uma ficha caindo ali naquele momento. Eu quero acreditar nisso. Cara, é que vai demorar uns 10 anos pra ironia chegar no Brasil ainda, né? Vai demorar um pouquinho, porque a galera não sabe, na internet especialmente. Mas a verdade é uma só. Por mais que eu fique com esse papinho aqui de diplomacia, eu uso medicação, né, cara? Medicação alternativa, todo dia, eu acho que é fundamental pra existir no Brasil em 2018. Cara. A gente, falando muito sério, eu respeito a isenção, pra mim é a forma de buscar a sabedoria mais pura. Sim. Só que a gente tá vivendo aí num momento que simplesmente a gente pode contar para os nossos netos que o líder das pesquisas está preso e um candidato que aí flerta com ideias que a gente pode até relacionar com o nazismo, abençoado pela Lady Godwin das discussões na internet. A gente está tendo aí ultradireita no Brasil com um membro da esquerda preso pela justiça com uma certa discussão, um clima maluco, a direita dividida, a esquerda dividida, e daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai ter uma bomba explodindo para o segundo turno, enfim. Eu acho que a gente precisa usar Sorine, muita Sorine nessa hora aí, meu amigo, Brian, vai com respirar calma aí no Sorine aí, fundo porra. E contar até 10, é isso. É foda. Patrocínios, cara, só pra encerrar, tem uma coisa que eu evito de arrumar treta por causa disso daí. O Ivo falou lá no Plantão Inútil, quando você gravou, você contou um pouco da história dos processos que eu ouvi. E olha aí. Eu odeio pensar na ideia de que tem pessoas que estão putas comigo. Isso que me faz ser um cara de boa, entendeu? Tipo assim, nesse exato momento tem uma galera que tá falando mal de mim pra caralho. Aquele famoso minha orelha tá vermelha, tá ligado? Eu odeio ter isso. Então, tipo assim, cara, eu prefiro resolver. Eu não consigo dormir achando que tem pessoas que estão chateadas comigo, ou porque eu briguei, ou porque eu falei alguma coisa. Por isso que até no podcast eu falo alguma coisa que uma galera não gostou, eu vou lá imediatamente já mando um e-mail falando, você não gostou? É porque eu sou isso, aquilo, eu brinquei. Eu não gosto de deixar como está. A pessoa tá achando o que ela quiser de mim. Eu gosto de esclarecer, entendeu? Mas também depende do ponto de vista. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre fazer as coisas do jeito certo, assim. Eu não gosto de fazer as coisas pela metade e também não gosto de fazer coisas que eu não acredito que seja o certo de fazer, tá ligado? Sim. Só que se eu faço do jeito... Eu estou sempre me monitorando pra fazer as coisas do jeito certo. Se eu faço do jeito certo, mesmo assim alguém não gostou, aí eu não ligo. Aí eu quero que se dane, sabe? Porque eu não vou ir atrás de alguém que ficou chateado por uma coisa que eu tenho certeza que eu fiz do jeito que eu queria ter feito. Agora, se eu sinto que eu vacilei, cara, eu fico muito mal também. Aí vale o seu bom senso, né, cara? E sobre o Ivo falar sobre essa coisa medicinal e natural da natureza que ele tanto usa, infelizmente não é que os outros países estão no futuro, a gente que tá muito atrasado nesse caso, né? Exatamente. Né, foda, cara. Bom, acho que é só isso, cara. Foi um papo bacana pra caramba sobre deboísmo, tretas, discussões na internet, se a gente reage ou não. Foi foda esse papo, foi mais tranquilo, sem pauta, sem nada, só trocando ideia. Coisa boa, assim que é bom. Só tranquilidade. Agradecer muito a presença de vocês. Primeiramente, Ivo, foda pra caralho ter você aqui, um cara que eu acompanho das antigas dos blogs aí, ouço o Treta Talks, os assuntos aí muito bacanas, aquele do Meteoro foi foda, esse sobre o podcast foi foda, foi muito bacana, mas pra quem não conhece o Treta Talks, fala um pouquinho sobre o seu podcast, sobre o seu blog, fica à vontade, cara. Porra, que isso, hein? Fiquei constrangido aqui no ar, ao vivo. Bom, cara, tô entusiasmado, o podcast tá sendo uma loucura. O Brian do Eu Tava Lá e você, meu querido Berg aqui do Confábula, sabem muito bem o que eu tô falando. A galera mandando o retorno, né, dos episódios é um calor muito foda pra botar combustível aqui no trabalho, né? Sim. E já tô gravando aqui um episódio atrás do outro. Vou dar um spoiler exclusivo aqui. Olha aí. Montei você falou aí da legislação, montei uma bancada para debater um tema muito polêmico, mais do que mamilos. Opa. A gente vai falar sobre uma droga que tem um uso recreativo real no Brasil, popular, só que ninguém fala nela, porque é tabu. Crack. E
Não apenas o crack é um buraco mais embaixo ainda, que eu preciso de apoio profissional para trazer esse debate. Mas nós vamos falar sobre a cocaína. Eita, juntei aí Tá. usuários recreativos e um brother de redução de danos que vai conversar sobre esse tabu aí. Eu acho que o Treta Talks existe para isso. Eu acho que eu vou até adiantar esse episódio para sair mais cedo, cara. Só pra chegar no clima. Não precisa correr. Não precisa correr, tá calmo, tá tudo bem. Apesar do pessoal tá meio acelerado, né? treta.com.br/podcast, toda semana a gente tá assistindo a revolução no site e auscultando a revolução no podcast. Um jogo de palavras aí que algum usuário de medicina alternativa criou. E gostaria de agradecer o convite. Eu tô sempre aberto aí a participações, apesar de você estar aqui do lado, né, em Cachoeiro. Eu tô aqui em Vila Velha, Espírito Santo aí na podosfera, mas sempre o hangout aproximando as distâncias aí. Eu tive que olhar porque eu nunca sei se é o Skype ou se é o outro. Então, muito obrigado, Brian. Tej intimado também participar do Treta Talks. Você também, Dr. Berg. E é nóis. A gente tem que trocar essa ideia aí para levar essas reflexões aí. Gostei do podcast de reflexões. Da hora, o negócio é network, é se unir, é um gravar no outro, essa suruba podcastal maravilhosa. Isso, aí, rapaz. Né, cara? Acho que eu vou ter que cortar essa parte, Tem que botar um Vando primeiro. Me paga um pastel, né, cara? Primeiro, não é assim, né, cara? Cara, agradecer também a presença do Brian, muito foda. O Brian tá ligado que eu sou fã pra caralho, eu tava lá. Eu lembro que quando lançou eu tava lá, o Confábula já tinha algumas semanas de vida. Alguém mandou, aí, Bergs, o Brian lançou um Confábulas com grife, só história louca. Aí eu falei, mano. Aí eu falei, pô, um podcast de história. Aí veio o Maurício Meirelles no primeiro episódio, dando o ar da graça pra caralho, foda. Acompanho desde lá, Brian tá ligado? Sempre dou umas retuitadas lá, ouço assim que sai, muito foda. Mas quem do Confábulos ousa não conhecer ou eu tava lá, fica à vontade, fala um pouquinho do seu podcast, mano. Que legal, obrigado, cara. Pô, primeiramente, obrigado pelo convite, fiquei feliz de participar aqui, gostei de falar de deboísmo, estou bem de boa depois do episódio e já estava antes também. Sempre, né? Eu tô sempre de boa. Eu tava lá, ele é um podcast de história, como tu falou mesmo. Ele é um podcast que entra no ar na segunda-feira e toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. Inclusive, vocês estão convidadíssimos aí pra contar histórias de suas vidas. Fiquem à vontade, se tiverem uma em mente aí, me avisem pra gente combinar. Só chamar no Zab Zab. Boa. E é isso, cara. Eu gosto muito de escutar a história das pessoas, assim. Sempre gostei. Acho que é uma coisa que a galera gosta muito tanto de ouvir a história dos outros, quanto de contar suas próprias histórias, assim. E a gente, às vezes, conhece alguém um tempão, assim, nem faz ideia de alguma história que a pessoa viveu há um tempo atrás, ou qualquer coisa que ela guarda, assim, que ela não costuma contar pra todo mundo. Sim. Eu tava lá, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas e também de emprestar um pouco da audiência do podcast, que agora, hoje em dia, tá até bem grande. Eu fiquei bem surpreso como o podcast cresceu rapidamente, assim, pra as pessoas contarem coisas, porque, cara, às vezes, tipo, sei lá, o porteiro do teu prédio, ele é um cara que vê pessoas o dia inteiro, ele conhece a história de todo mundo, ele tá sempre conversando com alguém, sabendo de algo que tá acontecendo na vida daquela pessoa. Sim. E esse cara, ele no máximo vai contar essa história pra meia dúzia de outros porteiros que trocam tudo com ele, tá ligado? E é legal, às vezes o cara viu uma coisa muito foda e ele quer contar pra galera. E eu tava lá, uma porta pra isso, assim, eu acho muito divertido de fazer com que as pessoas possam contar essas histórias pra mais pessoas, eu acho muito legal. Foda pra Mas você gravou com o porteiro? Ainda não, mas quando eu criei, eu tava lá, a ideia era essa. Eu tinha... uma meta eu já boa, até conversei. Hein? Eu gostei da ideia, até. Vou roubar. Não, eu gosto muito dessa ideia, cara. E assim, eu tenho profissionais que eu já anotei, assim, pessoas tipo médico que faz plantão e as histórias que esse médico tem, porteiro que faz plantão e as histórias que esse cara já viu de coisa maluca, e eu já tenho algumas pessoas assim. Só que eu acho que o podcast ainda tá meio no começo. Eu quero criar ainda alguns caminhos antes de poder trazer, até porque trazer uma pessoa pra contar uma história, ela sabendo que está sendo gravada, é uma parada que determina, que demanda, no caso de mim como host, uma desenvoltura que eu ainda acho que eu não tenho. Então, para conseguir trazer e puxar informações e histórias de pessoas que não são podcasters, eu tenho que treinar muito ainda, e eu tô treinando por enquanto. A intenção do Confábulas para a próxima temporada é fazer isso assim que eu conseguir meu gravador aqui. Porque eu tenho alguns amigos que têm umas histórias loucas aí, mas é aquilo, né? O podcast é novo, a gente tem que estruturar a primeira parada. Tá crescendo devagarinho, né? E a gente tá fazendo o chãozinho depois pra começar a voar pra outros ares, né, cara? Muito foda. Isso, cara. Só procurar Treta Talks no seu agregador de podcasts e eu tava lá no seu agregador. Muito foda, recomendo demais esses dois podcasts. Papo excelente, papo foda.
Muito obrigado, até o próximo episódio. Nos vemos aí, um grande abraço e tchau. Falou! Valeu!